Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo, do Salto Consciencial. E lhe convido aqui para estar comigo em mais uma reflexão aqui do nosso potinho de 365 mensagens, hein? Vamos ver o que hoje o universo nos traz, não é verdade? Gratidão a você que vem acompanhando todos os vídeos. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, tá? Confira os outros, cada um tem uma mensagem ali super importante, são mensagens motivadoras, porém ativadoras também, tá? Porque toda vez que a gente traz um conteúdo novo que nos leva à reflexão, né, a um novo mindset, para que a gente tenha um novo prisma, né, sobre os acontecimentos aí das nossas vidas, a gente chega até a cancelar uma crença, né, que estava ali nos influenciando de certa forma negativa, né, e colocamos uma crença nova, potencializamos algo aí para que você consiga visualizar e vibrar, né, primeiro vibrar, para visualizar, né, e se estrelar aí em uma nova realidade. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Zen no Meio do Furacão. Sempre faço uma leitura de um breve momento e vou fazer agora da Sagrada Voz do Coração. Que bacana essa ilustração aqui, gente, feita pelo Daniel. Vamos lá, vou ler um trechinho aqui para você, tá? Mais de 90% da população tem dificuldade em escutar a voz do coração. Fica aprisionada apenas ao estado racional. Tudo tem que ser pensado e planejado nos mínimos detalhes. Com isso, muitos insights e dons são reprimidos, não tendo espaço para manifestação. São trancados no fundo de uma gaveta as traças, onde a chave é esquecida. Gente, o que quer dizer esse trechinho aqui rapidinho, né? Que a gente tem a mania de querer planejar tudo, de querer que as coisas sejam do nosso jeitinho, sabe? E muitas vezes quando algo não acontece da forma que a gente quer, da forma que a gente projetou, nós nos frustramos com isso, né? Então, isso acaba nos machucando de certa forma. Veja, às vezes a gente tem que seguir um fluxo, né? Aquele que tem o conhecimento de que tudo é energia, talvez ele tenha mais facilidade para entender isso que eu estou dizendo, né? Tudo à nossa volta é energia, você é energia, a cadeira que eu estou aqui sentado é energia, essa camiseta é energia, e essa energia, ela expandida, ela faz parte de um campo maior de energia que faz parte de outro campo maior. Enfim, nós somos um fragmento de algo muito maior. E não é porque nós somos um fragmento de algo muito maior que nós não somos esse algo muito maior ao mesmo tempo, né? Então, nós somos gigantescos. Só que infinitas possibilidades estão aí. E, como um co-criador, toda vez que a gente quer colocar uma carga energética sobre algo, eu quero que seja dessa forma, nós contaminamos a situação, muitas vezes com a nossa ansiedade, né? E quando a gente coloca a ansiedade, a gente não solta para que as coisas aconteçam, né, suavemente. Quando a gente quer que seja do nosso jeitinho, muitas vezes a gente paralisa as infinitas possibilidades. Então, de diversas possibilidades que poderiam existir, a gente fica totalmente limitado. Às vezes, a solução para algum desafio que surgiu em nossas vidas, às vezes o nosso coração ele já tem a resposta, né? Mas a gente fica aqui
remoendo, o que a mente vai lhe entregar? Ela vai lhe projetar diversas situações. E aí você se projeta tanto para a mente, para o racional, e acaba esquecendo do seu coração. Do seu coração. Eu sempre digo que o nosso coração, ele é um termômetro, não é verdade? Quando a gente está falando de energia, você sente quando algo não está muito bem. Você sente isso. E às vezes você ignora. Mas deve dar mais atenção àquilo que sente. É como um termômetro. Quando é algo agradável, suave, positivo, harmônico, você se sente bem. Agora, e quando você está do lado, às vezes vem uma pessoa e você fala, nossa, não me sinto bem do lado daquela pessoa, né? Por que será? Podem ter diversos motivos, tá? Pode ser que ali você tenha um grande desafio, tenha que aprender algo, mas o seu termômetro está aqui, trazendo para você, né? Nós somos intuídos a todo instante também. Olha, não pegue aquele caminho à direita, siga reto. Só que aí você vai e pega a direita. E aí você chega ali à direita, tá tudo parado, né? Você fala, nossa, devia ter prestado mais atenção à minha intuição. Isso acontece a todo momento, a todo momento. Veja, tem empresas que mexem com vendas hoje em dia. E muitas dessas empresas, compreendendo o que é energia, elas deixam de dar metas às suas equipes. Ela trabalha com o quanto energético. O quanto vai ser colocado de energia ali. Partindo de um certo nível, o quanto vai ser colocado de energia. Sem metas. Porque quando você está colocando uma meta, você também está limitando aquele campo. Veja, sem a meta, colocando uma energia saudável ali, motivacional, ativadora, você pode ir muito além do que aquela meta que poderia estar ali estabelecida. Mas quando você coloca a meta, você está restringindo, você está limitando as infinitas possibilidades. Tá? Uma experiência legal para que você compreenda um pouquinho mais do que eu estou falando é a experiência da dupla fenda. Tá? Busque aí na internet. Dê um Google, experiência da dupla fenda. E você vai entender os caminhos que o elétron percorre ali. Mas quando o observador está colocando a atenção, a sua ansiedade, ele está barrando e limitando os acontecimentos. Então, aprenda a relaxar, aprenda a soltar. Nós precisamos aprender a relaxar. Já se perguntou se você, alguma vez na sua vida, realmente relaxou? Não estou falando quando você tira férias, pisa na areia da praia e toma uma cerveja. Eu estou falando se você realmente relaxou de dentro para fora, acalmando a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, toda a sua agitação. Se você percebeu o seu corpo, se você percebeu a sua energia, se você deu mais atenção à sua intuição. Então tudo isso é extremamente importante. Nós devemos aprender a relaxar. Quando você conseguir relaxar de verdade, você vai ver como é grandioso
tudo à sua volta. Então comece a soltar mais, comece a acreditar mais. Não fique aí planejando tudo nos mínimos detalhes. Siga o fluxo, aprenda a observar, aprenda a não se cobrar tanto, aprenda a não ficar se criticando, aprenda a não ficar se sabotando. Porque você está aqui para reinar como um verdadeiro filho e filha de Deus. E você deve estar unido, unida ao todo. Então, nesses pequenos detalhes que eu disse aqui agora, comece a prestar um pouquinho mais de atenção. E você vai ver a diferença. Tá bom? Não vamos mais aprofundar aqui, vamos pegar a nossa mensagenzinha aqui. Aqui é a nossa mensagem. Aqui, gente. Mais despertar, menos ilusão. Sabe seu ego? Tu não és ele, não. Aqui, gente. Mais despertar, menos ilusão. Sabe o seu ego? É uma pergunta. Tu não és ele, não. E aí, gente? O que é esse despertar e essa ilusão? O que é isso? Será que despertar é nós estarmos mais atentos a tudo aquilo que o universo quer nos trazer? As pequenas mensagens, né, que se apresentam para nós como pistas. Porque quando você está desperto, você começa a olhar para tudo à sua volta com outros olhos. Você percebe como é bela uma árvore que talvez você tenha passado por ela ali por anos e nunca tenha dado a mínima atenção. Você visualiza a borboleta passando ali na frente, na sua frente, na frente do seu veículo, que é um símbolo da espiritualidade. Você percebe um conteúdo que chega para você de repente, ou um livro, ou um amigo que chega, ou uma mensagem que você lê na internet. Só que você a percebe. Talvez ela já tenha passado por você em alguns momentos, mas você não tenha dado a mínima atenção. Você começa a perceber quem é você no meio de tudo isso. Você percebe que entra ar pelas suas narinas, que você respira, porque você começa a sair um pouco do automático. Você percebe a beleza que há nos outros à sua volta. Você percebe como o mundo foi desenhado para que você possa vivenciá-lo. Você percebe pequenas coisas que você começa a agradecer. E aí você acaba destruindo, rasgando um grande véu que estava aí, cobrindo tudo isso. Tudo talvez já estivesse aí para você. Só que você vivia perdido em uma ilusão. Como os hindus falam no grande mundo de Maya, você estava ali aprisionado. Aprisionado pelo seu ego, né? Como a mensagem disse, você não é o seu ego. E o que é o ego? O ego, resumidamente assim falando, eu diria que é a sua personalidade, junto com suas subs e outras personalidades que somatizam a sua persona de hoje.
E junto a essas personalidades você tem as suas crenças, que regem as suas ações, os seus hábitos, as suas escolhas, por mínimas que sejam. Isso é o seu ego. E para que o ego não te domine, né? Dizem que nós devemos desaprender muitas coisas. Então, pode ser que você tenha aprendido que você não é belo, não é bela, que você jamais terá sorte na vida, de que você jamais terá um companheiro, uma companheira bonita, bonito, de que você nunca poderá emagrecer, porque lá atrás te chamaram de gordinho, gordinha, e você acreditou em tudo isso, trazendo desde lá pro aqui, pro agora, formando a sua personalidade. Pode ser que lá atrás falaram que você era fraco, fraca, que você jamais venceria algo. E você levou isso para todos os aspectos da sua vida, para tudo. Porque você acreditou 100% naquilo que a pessoa disse para você. E isso fortaleceu um falso eu, por ter tanta identificação. Entende? Precisa cancelar. Menos ilusão, mais despertar. Se algumas dessas falas te tocou de alguma forma, existem outras N possibilidades, né? Mas se algo mexeu com você, é sinal de que você precisa correr atrás. Ah, Rodrigo, como que eu mudo, né? Como que eu quebro um pouco esses paradigmas? Talvez você precise estudar, né? Elevar um pouco a sua consciência. O estudo, ele é um dos melhores remédios para a sua alma. É como eu sempre digo aqui, você pode meditar, você pode respirar, mas o estudo, ele vai sempre te levar para um local, para que você possa amadurecer a si mesmo, para que você possa ter virtudes morais, para que você possa se enobrecer e elevar os outros. Neste momento, você irá vivenciar muito uma energia ômega, que é de introspecção. Precisará mergulhar fundo em si mesmo. Precisará se conhecer, afinal, talvez você nem se conheça. Então, desperte para tudo isso, esteja desperto, presta atenção na sua intuição, que ela é sagrada. Cultive mais a sua criatividade. Caminhe de uma forma mais suave. Tenha confiança no todo. Afinal, se ele cuida das árvores, das plantas e dos animais, por que não iria cuidar de você? Não é verdade? Ah, Rodrigo, mas aconteceu isso e isso com fulano. Tá. Mas talvez ele precisasse passar por aquilo. Talvez não tenhamos, né, a nossa visão aqui tridimensional, não tenha as respostas necessárias para essa situação. Quando Chico estava aqui encarnado,
muitas coisas aconteceram, muitas e muitas mesmo, hein? Fatos horríveis que depois, numa psicografia, né, a própria pessoa que desencarnou vinha relatando o motivo pelo qual ela passou por aquela situação. É só buscar na internet. Devemos sempre estar com o nosso coração generoso e sempre ajudar o outro, sempre. Mas devemos lembrar que nós temos a nossa mochilinha para carregar e o outro tem a dele, né? Isso não é ser egoísta, tá? Repito, devemos estar sempre abertos a ajudar com todas as possibilidades que nós temos, todas. Mas algumas coisas que acontecem, elas têm um porquê. A gente talvez não consiga entender, né? E quem sabe em algum momento alguém chega e diga o motivo, o porquê tal fato aconteceu. Mas nós devemos sempre estar de corações abertos. Então, você olhar para o outro também é um sinal de estar desperto. Porque no momento que você consegue trabalhar essa energia do Cristo em você, que você consegue rever todas essas crenças sabotadoras, você pode sim olhar para o outro e ajudá-lo. Quantas vezes eu já não vi alguém que estava perdido nas drogas, que conseguiu se recuperar e hoje está ajudando a outros que estavam naquela situação. Por trás de um grande sofrimento que ele passou, né, e que outros passaram com ele, porque sempre que uma pessoa entra nessa situação, ela não passa sozinha, né? Tem outros envolvidos também que sofrem junto. Mas traz sim uma grande carga de aprendizado para que ele possa ali na frente ajudar a outras pessoas. Então trata-se de uma experiência muitas vezes necessária para a alma, para que tenha um aprendizado sobre algo. É o que eu digo, isso que eu estou dizendo, talvez quem esteja com foco muito presente no tridimensional, não conheça nada da espiritualidade, não vai compreender. Mas quando a pessoa passa por aquela situação, ela consegue se expressar muito melhor porque ela conhece o campo energético daquilo. Tem uma breve história de Gandhi, que uma mãe ela foi até Gandhi e desesperada ela pediu para que Gandhi falasse para o filho dela não comer mais açúcar, porque ele foi diagnosticado com diabetes. E Gandhi pegou o menino, olhou para ele, olhou para a mãe e disse para que a mãe pudesse retornar até ele daqui 3 meses. A mãe não entendeu nada, a mãe foi embora, a mãe retornou depois. E quando ela retornou com o filho, levou ele até Gandhi, e Gandhi disse para o menino: garoto, não coma mais açúcar, porque não lhe faz bem. Ponto. E aí a mãe questionou Gandhi: poxa, mas por que você não pôde ter dito isso há 3 meses atrás? Aí Gandhi olhou para a mãe e disse: porque eu ainda comi açúcar. Então, por trás dessa história tem uma grande lição, não é verdade? Como eu posso realmente compreender o outro 100% se eu não estou na pele dele, se eu não vivi a experiência?
Da mesma forma que nós não podemos ficar julgando o outro, condenando o outro. Para que eu sempre digo, para que eu consiga julgar o outro, eu teria que vestir as calças dele, calçar os sapatos dele, ter vivido todas as experiências que ele viveu. Eu não estou falando só dessa vida, estou falando das vidas passadas também, né? Que se baseia aí, a gente está voltando no tema do ego e das ilusões que são criadas, né? Eu teria que fazer toda a jornada dele para tentar compreendê-lo 100%. Antes disso, não. Então, diante disso, como eu posso julgar alguém? Se todos são diferentes. Eu posso julgar e condenar um ato, né? Isso ok. Um ato eu posso, tá? Existe também a justiça divina. Algumas coisas não cabem a nós aqui julgar e condenar. Mas eu não posso julgar e condenar uma pessoa, porque a história dela é gigantesca. Gigantesca. Assim como a sua também. E olhar para os outros dessa forma, aprendendo a soltar, aprendendo a confiar na justiça divina, é uma forma de despertar. Então esteja desperto e lembre-se, sempre que puder ajudar, ajude, mas ajude de coração, ajude de boa vontade, ajude porque você compreende que o outro também é você, um fragmento do todo que se resume também a você. Aí vem aquele velho ditado: todos somos um. E quando alguém se perde, esse que se perde deve em algum momento retornar. E alguns estarão preparados para poder ajudar. Pessoal, não vou me estender mais, já deu um longo vídeo aqui, né? É isso aí, a intuição vai rolando, os assuntos vão aparecendo e a gente vai tocando, não é verdade? Então eu sou muito grato a você que esteve aqui comigo. Namastê, deixa aí o seu like, compartilhe, comente. Conheça o livro Zen no Meio do Furacão, tá? O link do livro tá aqui embaixo no vídeo, basta clicar ali em detalhes. Espero estar junto contigo na próxima gravação. Gratidão, pequeno Buda. Fique sempre na luz de Deus, que nunca falha. Respira e não pira. Até uma próxima.